Hoje o nosso convidado no Momento Lead é Luca Barros. Ele que é gestor de novos negócios da Ambiences. Tudo bem, Luca? Tudo bem, Ela. Luca, conta qual é o negócio da Ambiences. Obrigado pelo convite. O Grupo Ambiences é formado por empresas que atuam em todos os eixos da sustentabilidade, né? Então, desde resíduos, água e efluentes, emissões, energia. E na parte de resíduos, eu costumo separar em duas verticais o que a Ambiences faz. Na parte operacional e na parte de consultoria e projetos. Na parte operacional, a gente se aproxima muito a uma empresa de facilities, né? Com a principal diferença que a gente não tem ativos próprios. A gente atua muito mais na inteligência por trás de toda a operação e gestão dos resíduos, desde a coleta, transporte, destinação final de todo tipo de resíduo, do que realmente ter vários ativos, transporte ou alguma tecnologia de gestão, de destinação, perdão. Na parte de consultoria e projetos, a gente atua desde projetos de análise de ciclo de vida de produtos, então entendendo todo o impacto ambiental que um produto tem ao ser produzido, desde a extração da matéria-prima, passando pela sua produção, a venda para o consumidor final e a destinação final de cada produto. Projetos também de consultorias em diagnóstico em ESG, né, como eu comentei, que agora está muito em alta. Sim. E a parte de efluentes, água e efluentes, nós projetamos, construímos, operamos, comissionamos e prestamos consultoria para estações de tratamento de efluentes. Então, nós temos alta tecnologia para tratar efluentes de alta complexidade, como o chorume de aterro sanitário. Um portfólio de soluções completas para a gestão ambiental. Mas, Luca, é interessante que a história da Ambiences começou há 25 anos dentro de uma oportunidade aqui no mercado, não foi isso? Isso, esse ano a gente completa 25 anos de história. A empresa foi formada a partir de uma identificação de uma oportunidade, né, aqui no estado do Paraná. A Ambiences é essencialmente curitibana, paranaense. E na época, na década de 90, muitas multinacionais estavam se instalando aqui no estado. Né, e com elas... Um processo de industrialização forte no estado naquela época. Exatamente, né? Principalmente montadoras de carros, né? E quando as multinacionais se instalaram no estado do Paraná, com elas vieram também regulamentações internacionais, né? Então, como o Brasil não era muito maduro ainda na legislação ambiental, nós vimos uma oportunidade, um oceano azul nesse mercado para atuar. Né? E hoje vocês atendem o Brasil inteiro? Temos atuação no Brasil inteiro. Temos filial no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo e Pernambuco. E nos outros estados temos representantes, temos clientes e representantes, supervisores ambientais em todos os estados brasileiros. E qual mercado vocês atuam mais? Varejo, indústria? Hoje nós somos líderes do segmento de fast foods, né, e de varejo supermercadista e centros de distribuição, porque são as principais empresas que possuem várias lojas no Brasil. Então, para elas é muito difícil manter uma equipe grande para gerir todo o processo de gestão de resíduos, de todos os tipos de resíduos. Imagine quantos fornecedores para coleta, transporte, destinação de rejeito orgânico, papel, papelão, metal, todos os tipos de resíduo. Então, é uma gestão muito grande. Um facilitador para resolver esse grande problema. Somos facilitadores e para eles enxergam valor porque eles reduzem o custo com isso, eles mitigam o risco porque a gente enquadra eles na legislação ambiental e agrega valor por questões ESG, né? Mas a gente atende diversos segmentos aí do mercado. Atendemos também empresas de ferrovia, né, logística, enfim, diversos segmentos. Luca, e recentemente vocês ganharam o selo Clima Paraná. Conta como foi essa certificação e por que ela é tão importante para a história da Ambiences. Isso, o selo Clima Paraná é uma iniciativa da SEDEST, da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, e ela é uma iniciativa que engaja as empresas na pauta ESG. Ela foi reformulada esse ano, incluindo alguns critérios ESG. Então, além do inventário de emissões, as empresas precisam comprovar as suas iniciativas ambientais, sociais e de governança. E para a Ambiences, como nós atuamos nesse setor, nós vendemos esse serviço para as empresas, nós precisamos provar que nós também somos ESG, né? Então, isso é mais uma comprovação da nossa pauta ESG. E no LEAD nós temos um comitê de ESG que tem como objetivo disseminar as práticas das grandes companhias para os pequenos e médios negócios. E a Ambiences faz parte desse comitê. E, Luca, quais são os desafios que as empresas têm para se enquadrar no E do ESG? Elu, acho que o principal desafio é entender a legislação, né? Então, como não é o foco principal das empresas ter tudo atualizado, saber qual é a legislação atual em vigor, é papel dessas empresas como a Ambiences auxiliar essas outras empresas que desejam implementar o ESG, a entender qual que é o momento dela, qual que é o contexto e como que inicia um processo de criação de uma estratégia ambiental, social e de governança, né? Tem que fazer muito sentido com o negócio dela. Então, muitas empresas nos questionam como que eu começo
ou se deve fazer certa ação ou não. Acho que o ESG deve ser contínuo, não devem ser só ações pontuais. Isso é uma política, né, da empresa. Uma política da empresa, exatamente. E deve ser relacionado com o principal foco da empresa. Por exemplo, uma empresa de logística ferroviária, por exemplo, ela precisa desmatar uma certa região e passar perto de algumas comunidades indígenas, por exemplo. Então, para ela é muito interessante que ela tenha uma estratégia ESG voltada a diminuir o impacto ambiental do desmatamento e dessas comunidades ao entorno da operação dessa empresa. Muitas vezes também adotar essas práticas acabam sendo uma oportunidade de negócio para as próprias empresas, né? Um novo recurso. Também, um exemplo é de geração de créditos de carbono. Então, algumas empresas com trocas de tecnologias mais eficientes e que emitem menos carbono, elas podem ter a possibilidade de gerar crédito de carbono e comercializar no mercado para quem emite mais e precisa bater essa meta de redução de emissões. Obrigada, Luca, pela sua participação aqui no Momento Lead. Obrigado pelo convite, Alô. E na próxima semana, mais um convidado aqui no Momento Lead falando sobre um assunto estratégico para o desenvolvimento de negócios. Até lá!